a gente vai agora apresentar a terceira parte da discussão sobre a dualidade onda-partícula, utilizando o interferômetro de Mach-Zehnder. Em particular, a gente vai utilizar, nesse terceiro vídeo, a gente vai utilizar o formalismo de um espaço vetorial de dimensão bidimensional para modelar modelar matematicamente os resultados encontrados. Então, só relembrando o que a gente viu aula passada, a gente observou que quando a gente cria uma configuração no interferômetro, no regime quântico, o regime que a gente solta um fóton por vez, a gente cria uma configuração onde a gente conhece a trajetória que o fóton seguiu, a gente observa um comportamento corpuscular, né? Você tem um fóton saindo por vez, um fóton sendo detectado por vez. Eu já vou pôr a simulação aqui pra gente, enquanto a gente discute. E a gente observa que 25% dos fótons chegam em D1, 25% dos fótons chegam em D2 e 50% dos fótons lançados chegam no detector D3. Então, esse é o comportamento corpuscular corroborado por duas características. O fato da gente conhecer a trajetória que o fóton seguiu e o fato do fóton estar sendo detectado 1 a 1, né? Ele foi lançado 1 a 1 e ele é detectado 1 a 1 nos detectores. A dificuldade, né, o resultado inesperado é que quando você tem lá no slide anterior que você pode bloquear o caminho de cima ou de baixo, como a configuração é simétrica, ao bloquear um dos caminhos, o fóton não teria como saber que o segundo caminho está bloqueado ou não. Então, com um dos caminhos bloqueados, acima ou abaixo, chegaria sempre 25% em cada detector. E, portanto, ao desbloquear os caminhos, se a gente entende que o fóton está se comportando como partícula, e ao seguir um dos caminhos, ele não tem como saber o que acontece no caminho no outro caminho, o resultado esperado é que a gente fosse encontrar 50% dos fótons em cada detector. E o que a gente observa experimentalmente, esse experimento já foi feito na década de 1980, e o que a gente observa, na verdade, é um padrão de interferência, muito embora cada detector só dispare discretamente, digamos assim, né? Um fóton é detectado por vez, mesmo assim a gente observa uma configuração de interferência. Então, o que a gente quer dizer com isso? Eu tô aqui, né? Se eu tenho aqui esses quadrados representam os detectores, né? E se a gente quisesse entender isso, pensar, né, o que está acontecendo, a gente esperaria, né, que se o meu fóton, na situação que a gente não pôs o detector D3, os dois caminhos estão livres. Se o fóton se comporta como partícula, o que a gente observaria num anteparo, aqui não é mais um detector, é aqui, né, é a região central desse anteparo, que ia ficar cheio de partículas representadas pela chegada de cada um dos fótons, né? Então, o que a gente esperaria era esse tipo de comportamento se você tivesse partículas, né? E você pode até, sei lá, dependendo de como esse feixe foi construído, né, que ele não é completamente pontual, você tem um pouquinho de partícula atrás, mas a grande concentração de partículas chegando no anteparo estaria na região central. Você teria um pouquinho mais de partículas chegando aqui, mas a grande concentração de partículas estaria nessa região central e ela ia diminuindo, né, radialmente a concentração continuamente, né, essa concentração de partículas, continuamente no sentido de que chega pontualmente ali, mas não tem regiões onde nunca chega uma partícula, né? Elas vão se passando igualmente. Se o comportamento fosse o comportamento de onda, o que a gente observaria no anteparo seriam os que a gente chama dos padrões de interferência nos dois. Em um anteparo, né? Num dos anteparos a gente observaria o padrão de interferência, eu vou mais ou menos desenhar aqui, né? Que são essas circunferências concêntricas, se o feixe for um feixe colimado ali, cilíndrico, digamos assim, e você ia observar os padrões de interferência, eu desenho muito bem, mas você ia observar os diferentes padrões de interferência se formando aqui, em um dos detectores e no outro detector, não, devido à presença do segundo semi-espelho.
Entretanto, o que a gente observa, eu desenhei só, aqui é o resultado da observação, e o que a gente observa é um padrão de interferência no detector D1, né, que é o que está alinhado está na mesma direção do feixe incidente, e esse padrão de interferência, entretanto, se desenha um padrão de interferência, mas com partículas, né? Então, você vê lá esse ponto central aqui de partículas, uma região que nunca chega a ninguém, e outros raios vão se formando um padrão de interferência, entretanto, com regiões de vazio entre a região central e as outras. Então, é um comportamento que não tem explicação clássica, porque ao mesmo tempo que se detecta no detector uma partícula por vez, essa partícula, de alguma forma, ela sente se quando a gente bloqueia um dos caminhos e quando não bloqueia. Quando a gente bloqueia o caminho, ela automaticamente começa a se comportar. Ao bloquear, né, só tem dois caminhos possíveis. Se eu bloqueio um, imediatamente eu reconheço o caminho que a partícula seguiu para chegar no detector. Portanto, eu conheço o caminho da partícula, que é uma característica corpuscular, e ela passa a se comportar como partícula e faz um padrão de partícula no detector. Quando eu deixo os dois detectores, portanto, eu perco a informação sobre a trajetória seguida pela partícula, ela, muito embora continue apresentando característica de detecção de uma partícula por vez, ela desenvolve um padrão de interferência de onda. Isso não tem nenhum análogo clássico para isso. Para tentar explicar isso, o que a gente vai fazer, a gente vai criar, digamos assim, aqui é uma simplificação que eu vou apresentar, é uma motivação da importância, da necessidade do uso do espaço que a gente vai ver, que é o espaço de Hilbert, que é um espaço vetorial de dimensão infinita. Nos próximos vídeos a gente vai falar melhor sobre isso. Mas aqui o que importa é que eu tenho dois caminhos possíveis, eu vou apresentar alguns postulados, né? Uma versão simplificada do que são os postulados da mecânica quântica, basicamente para entender o comportamento encontrado nesse experimento, que é um experimento idealizado em vários aspectos, né? Então, o que a gente faz para entender isso? Em primeiro lugar, a gente vai apresentar entre aspas, postulado aí muito simplificado, que a gente vai dizer, olha, que os estados, né, os estados associados com as direções do que o fóton pode seguir, né, eles, que são os estados preparados, e além disso, os possíveis estados que chegam aos detectores, eu vou representar isso por direções num espaço vetorial de dimensão 2. Então, quando o feixe como a gente tem, né, em cada semiespelho duas possíveis direções que são direções ortogonais, a essas direções a gente associa dois versores. O versor E1 e o versor E2. Eu vou mais para frente, no próximo transparência, mostrar quem que é o E1, mas basicamente E1 é a direção do feixe incidente, do fóton incidente, seria a nossa horizontal, digamos assim. E E2 seria a nossa direção vertical. Ora, se a gente está tratando um espaço vetorial, E1 e E2, que são as possíveis direções detectáveis e as que a gente constrói, que a gente sabe a direção, porque a gente constrói dessa forma o feixe e a gente detecta dessa forma o feixe, essas duas nos detectores, essas direções a gente chama, são os versores nesse meu espaço, porque são direções privilegiadas, que são as direções possíveis de detecção e de preparação do meu estado, digamos assim. Além disso, a gente não sabe exatamente o que acontece no meu semiespelho. Então, eu posso, por exemplo, se a gente põe um semiespelho que reflete metade e transmite metade, de alguma forma é uma combinação. A gente vai dizer que a ação desse espelho no feixe vai gerar um estado que é uma combinação, uma possível combinação linear desses dois estados. Estou lembrando que, matematicamente falando, esses dois estados são os versores nessa base e a interação dos espelhos, dos semiespelhos, com
os diferentes semiespelhos com esses estados, esses versores, geram novos estados que também fazem parte desse espaço vetorial. E esses estados são construídos como combinações lineares dos dois versores. Que é isso que a gente está representando aqui embaixo. Dependendo da configuração do semiespelho, eu vou ter diferentes valores para A e para B. Então, aquele foi um primeiro, digamos, postulado. Um segundo postulado que a gente apresenta é que, ao passar por o tipo de semiespelho que a gente pôs lá é um semiespelho que tem probabilidades iguais para o fóton ser transmitido e ser refletido. Então, a gente vai representar da seguinte forma, né? A gente vai dizer, se o meu fóton chega na direção E1, que a gente vai associar com uma direção horizontal, ele, ao passar pelo semiespelho, ele muda o seu estado para esse estado representado por 1 sobre raiz de 2, E1 mais E2. Por que é o fator de raiz de 2? A gente já vai discutir mais à frente. Se, por outro lado, o que chega no meu detector é um estado representado pelo versor E2, a ação do espelho no estado, ele modifica o estado para este estado que a gente vai chamar de Q. Tem um sinal de menos em relação a E1, tá ok? Então, isso são postulados. A gente está assumindo isso, tá ok? E vamos ver se isso é suficiente para explicar o comportamento desse sistema bidimensional. Além disso, a gente vai dizer o que no processo de detecção, né? A gente quer saber o que a gente pode encontrar nos diferentes detectores. Então, a gente vai dizer que se a gente quer... Eu pus aqui o estado que eu chamei de W, né? Mas pode ser um estado qualquer, né? O W era o estado que é resultado da ação do semiespelho no estado E1, né? Estado representado pelo versor E1. Mas poderia ser para qualquer estado. Então, qualquer estado que chegue no espelho, e eu quero saber qual é a probabilidade, que chegue no detector, qual é a probabilidade de cada um dos detectores detectar aquele estado, isso a gente vai assumir, novamente, um novo postulado, que essa probabilidade é dado pelo quadrado do produto escalar do estado com o versor. Como os versores, E1 e E2 são os versores, a gente está dizendo que eles são ortogonais, eles representam uma base nesse espaço bidimensional. Então, por exemplo, né, se a gente pegar o estado W, que ele tem lá 1 sobre raiz de 2 E1 e 1 sobre raiz de 2 E2, quando você calcula o produto escalar, né, só sobra a proporção E2 e, portanto, quando você eleva ao quadrado é meio. Por isso que a gente coloca o fator de raiz de 2 lá naquela configuração, que eu falei que eu ia explicar depois. Então, vamos ver se isso funciona bem, né? Então, o primeiro exemplo que a gente tem é esse exemplo você tem um único semiespelho, né? Você só tem um semiespelho. O que a gente observa nesse caso, né, experimentalmente falando, é que no detector chegam igualmente tem probabilidades iguais de detectar. 50% do feixe chega em D1, 50% do feixe chega em D2. Então, como é que a gente calcula isso? Então, o que a gente tem aqui? Na situação inicial, né, o meu feixe está todo em E1, porque ele está chegando aqui, se eu quiser rodar de novo, né, ele está chegando, ele sai daqui, portanto, esse estado eu chamo de E1. Aqui ele sofre ação de S1 e sofre ação de S2. Vamos ver se esse resultado é explicado com essas hipóteses que a gente assumiu. Então, o que eu falei, né? Eu tenho inicialmente o estado E1, ele sofre ação de S1, portanto, ele muda para o estado 1 sobre raiz de 2, E1 mais E2. E esse estado agora, vejam que agora eu não falo de caminho. Eu falo que o estado mudou, né? Ele estava em E1 e ele passou para W, né? A gente chama esse estado de W. Quando a situação de passo pelo semiespelho S2, né? A gente tem aqui cada um dos estados, a gente sabe que E1
Sob a ação do semiespelho, ele vira 1 sobre raiz de 2, E1 mais E2. E E2, sob a ação do espelho, ele vira 1 sobre raiz de 2, E1 menos E2. Então, se a gente for somar o resultado final, esse daqui cancela com esse, e o resultado final, o estado final, é 1 sobre raiz de 2. Esse raiz de 2 multiplicando o raiz de 2 vai dar meio, e aqui dentro você vai somar 2. Se você fizer a conta com calma, você vai ver que você chega em E1. Usando o terceiro postulado nosso, então, o estado final que sai depois da ação de S2 é o próprio estado E1. Portanto, se a gente for calcular a probabilidade desse estado ser detectado no detector D1, que a gente aqui está com os nomes invertidos, mas eu vou dizer que D1 é o detector associado com a direção, o estado E1, né? É o estado inicial, né? É o estado W, e é o estado E1, que não é o W, é o que vem depois da ação dos dois semiespelhos, vezes produto escalar com a direção representada com o detector que eu estou chamando de D1, tá? D1 é a direção que é a mesma direção do feixe, da fonte, né? Então, eu vou colocar a direção E1, portanto, isso aqui vai dar 1. E a probabilidade 2 é o E2 escalar E1, e isso é 0. Ou seja, 100% do feixe chega nesse detector, que é esse daqui, e 0% do feixe chega nesse detector. Expliquei o resultado, que era o resultado que a gente não conseguia explicar classicamente. Mas tudo bem, vocês podem virar e dizer, não, você construiu isso para explicar esse, mas será que explica o resto? A gente vai ver. Então, vamos ver essa situação, que é a situação de um dos caminhos, né, fechado. Então, para isso, a gente vai tentar entender o que significa a ação do detector D3, né? Então, a gente vai dizer, olha, a ação do detector D3 deve ser, volta aqui, do detector D3 deve ser algo que, se chega E1, mantém E1. E se chega E2, colapsa para 0. Por que isso? Porque o detector D3 está alinhado com a minha fonte. Vamos ver se isso funciona? Então, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o estado inicial, ele é representado por E1. Primeira coisa que ele faz, né? Lembra que quando ele passa pelo semiespelho S1, ele vira 1 sobre raiz de 2, E1 mais E2. Isso é o meu estado e eu não sei o que... Eu não posso dizer que ele seguiu o caminho de cima ou o caminho de baixo. Eu não tenho mais essa informação. Mas o que eu sei é que antes de encontrar o espelho S2, ele vai encontrar o detector D3, pela configuração do meu interferômetro. Então, eu vou colocar aqui que ele vai encontrar o detector D3. Ora, quando ele encontra o detector D3, ele, a parte, né, tem 1 sobre raiz de 2, né? Quando a parte que vem para E1 continua mantendo E1, e a parte que tem E2 vira 0. Então, ele, após passar por D3, o estado vira 1 sobre raiz de 2, E1. E aí eu vou encontrar o segundo semiespelho. Quando eu encontro o segundo semiespelho, eu já sei que o estado E1 vira 1 sobre raiz de 2, E1 mais E2. Quando eu quero calcular as probabilidades, o estado final é esse estado aqui, é 1 meio, é E1 mais E2 sobre 2. Esse é o meu estado final. Qual é a probabilidade desse estado ser detectado no detector D1? Né? A probabilidade associada com o detector D1 é isso aqui, vezes E1, e tudo isso ao quadrado. Se vocês fizerem a conta, isso vai dar 1/4.
E a probabilidade associada com o segundo detector é 1/4. Portanto, a gente reproduz o resultado, né? 1/4, 1/4. E o meio vai sair daqui, né? Se eu pegar qual é a probabilidade do meu estado, que é esse estado após ele ter passado pelo detector D3, ele ser detectado em D3. É só pegar esse estado aqui, que tem esse fator de 1 raiz de 2, e fazer o produto escalar com E1 e multiplicar ao quadrado. Portanto, vai dar meio aqui, né? Então, a probabilidade de ser detectado em D3 é meio, e as probabilidades de serem detectados em D1 e D2 é 1/4 em cada uma, e é o resultado que a gente encontra experimentalmente. Assim a gente encerra essa primeira parte da discussão. Eu coloco as referências bibliográficas aqui, mas o que fica disso é que, em resumo do que a gente viu aqui, é que o regime que a gente chama de regime quântico, ele não tem um análogo clássico, ele não pode ser explicado nem como característica somente de onda, nem como somente de partícula. Algumas situações que a gente construa podem até ser explicadas por um ou por outro formalismo, mas para cobrir todas as configurações possíveis no interferômetro, o que a gente precisa é definir novos postulados. Eu apresentei de maneira resumida, simplificada, esses postulados. A gente vai, a partir de agora, entrar no formalismo mais pesado, e para isso a gente tem que ir para espaço vetorial de dimensão infinita, entender o que significa isso, apresentar todos os postulados, né? E discutir as consequências disso, tá? Então, mas a gente falou de algumas características importantes, por exemplo, a característica probabilística, quando a gente está na teoria quântica, a informação sobre o estado, né? Que contém, digamos assim, informação de onda e partícula junto. Você não tem mais característica corpuscular ou característica ondulatória excludentes, como a gente tinha isso na teoria clássica. Então, quando a gente fala de mecânica quântica, para explicar, para modelar os fenômenos quânticos, a gente precisa introduzir o conceito de espaço vetorial e, além disso, introduzir o conceito de comportamento probabilístico, né? Para poder dar conta de todas as possíveis configurações dos meus sistemas quânticos, ok?